Fala galera do YouTube, beleza? Vamos começar com mais uma gameplay. Aí uma coisa que... Começa do nada. Eu ia fazer um vídeo desse. E aí, posso falar? Pode. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Cultura Bíblica. E aí, pra vocês, quais são os personagens preferidos de filmes e séries? São os heróis, são os vilões ou são os anti-heróis? Puxa a vinheta que a gente vai descobrir. Eu sou Jordan Carlos e esse aqui é Diogo Machado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa temática, né, que vocês viram, que é mocinhos ou vilões. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, a gente tem percebido que nos últimos anos os filmes, né, que trazem os vilões como protagonista têm ganhado bastante destaque. Um forte exemplo é Coringa, né, que foi um grande destaque no Oscar e foi campeão de bilheteria aí. A gente também tem outros exemplos como Venom, La Casa de Papel, Esquadrão Suicida. O que é que a gente pode analisar através disso? Os heróis estão fora de moda ou não? Mas antes a gente precisa saber classificar o que são heróis, anti-heróis e vilões. Herói: indivíduo que se destaca por um ato extraordinário, de extraordinária coragem, valentia, força de caráter ou outra qualidade considerada notável. Com base nisso, nós já podemos identificar heróis como Superman, Homem-Aranha, Luke Skywalker e, para não ficar de fora também, os heróis da fé, né? Quem nunca admirou a coragem de Davi, de Daniel, de Noé e também Abraão? Esses são fortes exemplos de herói na Bíblia pra gente. Na ficção cristã também temos alguns exemplos, que no caso o Peregrino, né? Um filme de sucesso e livro também, né? Um best-seller de sucesso. Então, temos boas referências disso também. Resumindo, o herói ele não está isento de falhas, mas elas fazem parte da construção do seu caráter. E com base nos heróis cristãos, a gente tem como fonte principal a remissão, né, de seus pecados diante de Deus. E os heróis em si, eles sempre estão em prol do bem coletivo. E no caso dos heróis da fé, além de estar observando o bem coletivo, eles estão seguindo, né, os mandamentos de Deus. Então essa coisa é bem característica do herói. Já o anti-herói significa oposto do herói, personagem de ficção a que faltam atributos físicos ou morais característicos do herói clássico. É importante atentar que, como anti-heróis, nós temos exemplos como Walter White, de Breaking Bad, a gente tem Deadpool, a gente tem o Wolverine, a gente tem o Justiceiro. Na Bíblia, a gente tem exemplos de anti-heróis que são como Balaão e Saul, que são pessoas que decidiram, né, deixar o seu eu falar maior do que o bem coletivo. E mesmo sendo pessoas que tiveram uma orientação de Deus. Vilão: personagem que se opõe ao protagonista, traz consigo a representação da maldade numa narrativa. Exemplos são Darth Vader, Coringa, Lex Luthor. E na Bíblia, né, para não ficar de fora, sempre também com um exemplo bíblico, nós temos Absalão, nós temos Amã, temos Acã e temos Golias, que também atuam, né, aparecem como vilões, grandes antagonistas, né, aos heróis da fé na nossa Bíblia. Finalizadas as definições, é bem importante a gente perceber como é que a indústria cinematográfica e também de séries, elas têm desconstruído a imagem do herói clássico e transformado a sua preferência, né, um pouco menor. Isso muda, né? Durante o tempo assim. A gente percebe que na verdade isso muda de acordo com o contexto moral e social que a gente vive, né? Ao longo do tempo vem mudando um pouco sobre as preferências de heróis que a gente tem. Então, hoje em dia, como tu falou, existe a preferência do anti-herói, né? Faz muito mais, sei lá, conexão com o público. Talvez porque seja um personagem diferente, assim. Não chega naquela perfeição de herói, né? Aquele cara bonitinho, todo perfeitinho, que luta pela justiça, que sempre vence no final. E a gente sabe que a gente não é assim, o ser humano não é assim. É inerente às falhas, né? A gente acaba se identificando, às vezes, até com uma história triste, uma história pesada, assim, uma história que traz essa intimidade com o personagem. Eu acho que por isso que o mundo tem enxergado o mundo que eu quero dizer, é um mundo que assiste, que vê, um mundo que gosta, mergulha no audiovisual. E até os traços negativos, né, do anti-herói são mais atrativos por aproximar da realidade, né? A gente pode perceber, né, que o anti-herói ele tem uma postura muito mais parecida com a postura das pessoas em si, né?
mais próximo da realidade. O herói parece mais ser aquela coisa separada, o ideal, Isso. e já o anti-herói ele parece ser uma coisa mais real, mais aceitável. A diferença é que esses defeitos e tal, com quais as pessoas se identificam, geralmente que a gente percebe, a gente acaba que se acostumando e tal. Eu achei legal que tu falou sobre heróis da fé, porque no capítulo 11 de Hebreus, ele começa, na minha Bíblia, por exemplo, começa com uma pergunta. Fala o que é fé, depois ele fala o conceito. Mas na verdade ele fala o conceito do que é fé, depois ele começa a trazer em ordem cronológica os heróis da fé, como se fosse uma justificativa, né? Porque eles foram colocados nesse rol de heróis e tal. Então ele traz lá Abel, traz Enoque, traz Noé, traz Abraão. E no final do capítulo ele divide em 2 desfechos. Ele primeiro fala que esses homens governaram com justiça, trouxeram muitas bênçãos para o povo deles. E outro desfecho não é um desfecho que tem um final feliz. Ele fala que muitas pessoas dessas foram dilaceradas, foram mortas em nome de Cristo, por Cristo, na verdade. Né? Então, no hall de heróis da fé, de Hebreus, por exemplo, nem sempre o final é feliz, sabe? Mas o conceito prevalece sobre toda a história, que é o conceito de fé. É a firme convicção das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Verdade. Sim, deixa eu insistir uma coisa que a gente tinha falado no começo, sobre esse conceito de herói que vai mudando conforme o tempo, né? Isso tem muito a ver com o conceito volátil, né, que a gente tem moral da sociedade atual, né? A gente costuma relativizar as coisas e a gente costuma também relativizar aquilo que a gente gosta. Se o conceito pré-definido das coisas são relativizados, as finalidades também são. Então a gente costuma trazer esse conceito de herói também para a vida da gente de uma forma muito líquida. Né? Isso. Então isso tem muito a ver com os conceitos morais que a gente tem. Por isso que os anti-heróis ganham tanta notoriedade. Assim. Se parar para observar, se a gente for fazer um paralelo, é uma coisa que eu questiono bastante, né? Quando eu vou assistir uma série e tal, tá assistindo agora La Casa de Papel, aí eu tava observando, já tá na 4ª temporada, tal, maior sucesso. E você para perceber que a galera tá roubando o banco, tem a justificativa deles lá, tal, beleza, que funciona pra narrativa, mas você for ver moralmente aquela situação tal, pra mim é questionável, é a minha opinião. Eu acho que a gente vê pelo entretenimento, a gente vê pela diversão, pela ação tal, mas a gente tem que parar e observar o que é que a gente às vezes está curtindo, né? Está aplaudindo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser contra, assistir série A ou B ou C. Consumindo e tomando como verdade, né, pra gente, né? Isso, tomando como verdade. Mas assim, a gente começar a observar que, tipo, a gente tá assistindo, a gente tá achando legal aquele filme, mas tipo, poxa, a atitude desse cara é questionável. E eu acho isso preocupante na situação, essa quantidade, essa exaltação ao vilão, ao anti-herói no presente momento, eu acho tão negativo, porque ele passa a ser um novo ideal de personagem, né? Tipo na cultura pop em si, ele passa a ter uma relevância maior. E a gente sabe que ele não carrega aqueles valores que o vilão, que o herói tradicional carrega, e principalmente os valores cristãos, né? Então isso deixa um pouco a desejar quando a gente observa, né? Sim, e essa deformidade de conceitos morais, assim, a gente também pode trocar uma ideia sobre bússola moral, né? De justiça também, que a gente entende como justiça, porque o personagem ele entende um conceito subjetivo de justiça, né? E ele passa isso para o público, através da tela, da revista, dos jornais. Então ele passa esse conceito de justiça para a gente. Por exemplo, tem heróis que o conceito de justiça dele é entregar o criminoso à justiça, para ele ser julgado. Como, por exemplo, Demolidor, Batman, né? Então é um conceito de justiça que ele tem, um conceito de justiça que parece bem mais que um conceito de justiça cristão, né? Da coisa. Não julgar pelas próprias mãos, não com morte. Você vê um sentido naquilo que ele faz, mas você não questionar isso, pra mim é que é um problema, tá entendendo? Quando você começa a aceitar demais esse tipo de atitude, defender esse tipo de atitude, você entende, até porque a gente tem que desenvolver empatia pelas pessoas, né? Nesse caso, entender a empatia pelo personagem, né? Mas a gente tem que começar a observar como cristão, né? Quando a gente está consumindo, lendo alguma coisa, qual que a gente está defendendo, que bandeira a gente está levantando. A da justiça, ou a justiça pelas próprias mãos, ou da vilania, né?
que aquela maldade, aquela visão deturpada da humanidade, aquele agir errôneo, né? Aquele agir que se sobressai do bem coletivo para derrubar o outro. Você pode perceber que isso é nocivo quando as pessoas elas estão tendo como ideal esse tipo de personagem. Mas a gente tem que perguntar por que o herói está sendo tão deixado de lado. Você começa a perceber, né, quem gosta aí muito de cinema e tal, de estudar, tem um livro muito importante que fala sobre a jornada do herói, que é feito por Joseph Campbell. Ele escreveu, e essa fórmula foi muito bem adotada por George Lucas, foi adaptada por George Lucas em Star Wars, né? Aí essa jornada do herói meio que virou uma fórmula de repetição em vários filmes e tal. Você começa a entender como é que um herói, seu caráter é construído num filme, numa narrativa, e isso serve de modelo para várias obras. Então meio que essa fórmula, ela meio que já não atrai muitas pessoas, ela parece uma coisa mais muito idealizada e as pessoas meio que não têm muita atração pelo aquilo. Mas se você parar para observar, a gente tem muitos exemplos positivos na Bíblia. E os heróis da Bíblia são, para mim, o melhor exemplo de resignação. Eles são como os anti-heróis, eles têm falhas, eles erram, mas eles deixam tudo isso de lado em prol da vontade de Deus. Na minha opinião, eu acho que a gente não deve buscar uma humanidade exagerada dos personagens. Acho que a identificação é importante para você comprar a ideia, né, daquele personagem, daquela narrativa. E nem querer ter uma perfeição, mas eu acho que o que a gente tem que buscar num personagem, num traço narrativo, é se aquelas atitudes têm justificação perante Jesus. Eu acho que esse é o melhor exemplo que a gente pode ter de herói. E acho que esse tipo de exemplo é que tem que inspirar a gente. Não exemplos que jogam nossa fé no poço da dúvida. Então acho que essa tem que ser a nossa preocupação hoje. A gente tem que sim assistir filme, ter visão crítica sobre tudo que a gente assiste. A gente não vai viver numa bolha, mas a gente tem que começar a perceber se nossos valores estão representados ali. E até buscar, né, conteúdos, filmes que também apresentem um pouco desses conceitos. A gente não pode se entupir só de coisas que são negativas para a nossa fé. A gente tem que pegar coisas construtivas. E a gente tem que enxergar o mundo pela ótica cristã, né? Pelo prisma cristão. Então a gente traduz as coisas que chegam pra gente através daquilo que a gente conhece sobre Deus. É por isso que é muito importante a gente ter primeiro um conhecimento sobre quem Deus é, para a gente poder traduzir todas essas coisas de forma importante, de forma de conceito de verdade, sabe? Tipo, a gente tomar pra gente realmente o que é que Deus transmite, porque Deus transmite mensagem por, sei lá, às vezes a gente acha que não tem nada a ver com Deus, nada a ver com a igreja, então a gente coloca tudo encaixotado, né, de liturgia, de religião. Às vezes a gente acha que não tem coisas também, né? E, tipo, a gente, num filme, como, por exemplo, um filme de herói, traz vários conceitos cristãos, né? Então a gente pode ver que a cultura da gente, a cultura ocidental da gente é totalmente influenciada pela cultura cristã, pelo cristianismo, né? Então isso começou com Paulo lá, eu chego a me assistir agora comigo mesmo, eu pensei em Paulo. Vem sobre como Paulo conseguiu colocar a filosofia e a religião de forma que a gente pudesse trazer isso como hierarquia, né? Através da cultura da gente, dos costumes da gente, veio tudo de lá. Então acho que é um personagem interessante também. E Paulo é muito interessante a gente poder olhar para a vida dele e ver que é um cara que veio de um cenário totalmente Paulo era um diferente. vilão e virou um herói. Exato. É um exemplo, né, a se pensar, né, a gente amadurecer aí. Fica aí se o Joseph Campbell, que escreveu A Jornada do Herói, que é muito boa, não tá legal, mas é bom, mas poderia fazer um livro também sobre a Jornada do Herói de Paulo, né? É bem interessante porque tem esse elemento a mais, né? Que é a resignação, né? É muito bom isso aí, a gente tem que realmente raciocinar sobre isso. Então, você que está assistindo aí, deixa aí nos comentários. Você prefere herói, vilão, anti-herói? O que é que você admira em cada um? O que é que você acha que tem que deixar de lado? E curte o vídeo, assine o canal, deixa seu like aí, compartilhe, né, com o pessoal aí para estar conhecendo mais a cultura bíblica. Responda nosso questionário aí que está na descrição do vídeo. E vamos lá, até a próxima semana.
Um like e um copo d'água não nega ninguém não. Não nega ninguém não, pô. Não nega ninguém. Nem um like, nem um copo d'água, não se nega ninguém, pô. Já aprendi a me ligar like. Meu irmão, tinha umas 300 pessoas acho que nesse dia eu pregando. De boa, tava tranquilão. Meu irmão, meu pai entrou na igreja, minhas pernas se tremeram todinho. Eu falei, meu Deus do céu, se eu falo uma besteira aqui agora.